Oi, meu nome é Wallace. Eu vou resolver esse exercício 3.72 do livro do Ian Friedman, 14ª edição, volume 1. Eu mudei um pouquinho o enunciado, né, para poder ficar um pouco diferente do livro, mas a essência é a mesma. Eu peço que vocês tentem resolver o exercício antes de assistir o vídeo e que leiam a descrição. Então vamos lá, né? Um trem viaja em uma linha reta em direção ao leste, com uma velocidade constante de 12 metros por segundo. Do lado de fora, a chuva cai de forma perfeitamente vertical em relação ao solo. Para um passageiro dentro do trem, no entanto, as gotas deixam rastros nas janelas laterais com uma inclinação de 30 graus em relação à vertical. Considerando esse cenário, determine: letra A. Qual é o valor da componente horizontal da velocidade de uma gota de chuva quando medida em relação ao solo? E qual é essa componente quando medida em relação ao referencial do trem? Então, o trem, né, ele tem essa velocidade aqui em módulo, tá? E eu vou desenhar aqui ele se movendo para a direita, né, que ele falou que está indo para o leste. Estou considerando o leste como sendo para a direita. Então, ele tem essa velocidade aí, tá? O trem em relação ao solo, tá? Vou colocar aqui os meus sistemas de eixos, né, x e y, tá? X e y. E aí, o seguinte, olha, vamos pensar no seguinte. Suponha que aqui tem um carro, tá? E aqui tem outro. E aí, esse carro aqui está parado em relação ao solo, tá? Mas esse daqui está se movendo para a direita em relação ao solo. Suponha aí que com 100 km por hora. Assim, tá? Então, esse cara, né? Quando esse cara aqui que está parado em relação ao solo vê esse aqui, o que que ele vai ver? Ele vê, né? Esse carro aqui, ó, passar para a direita assim com essa velocidade, ó, aqui do lado, certo? Ele vê exatamente isso. Mas o que que esse cara aqui vê? O cara que está aqui nesse carro. Para ele não se afasta de si mesmo. Então, para ele, a velocidade dele mesmo é zero, tá? Ele não se move. Então, quando ele olha para fora, ele vê tanto o solo quanto esse carro aqui se mover. E como que ele vê esse carro se mover? Ele vê ele fazendo assim? Não. Ele vê ele indo no sentido oposto, tá? Ele vê tanto o solo quanto o carro ficando para trás, né? Indo para a esquerda. Beleza? É isso que ele vai ver, tá? Então, o que ele observa é esse carro se mover, né, junto com o solo, com uma velocidade v, tá? Só que é menos v, de forma que é menos 100 km por hora e chapéu, tá? Então, esse carro aqui, ele vai ver esse se mover no sentido oposto, tá? Mas com a mesma direção, né, que é a horizontal aqui pra gente, e com o mesmo modo, somente sentido oposto, tá? Então, é isso que ele observa. Então, sendo assim, né? Sendo assim, o cara dentro do trem, quando ele olha para fora, ele olha para o solo e para a chuva, ele vê eles indo no sentido oposto, porque quem está do lado de fora vê o trem se mover para a direita, já quem está dentro do trem vai ver o chão e a chuva se moverem para a esquerda. Então, o que o cara dentro do trem vai ver é um movimento dessa forma aqui, só que no sentido oposto. Então, esse vetor aqui é o oposto desse. Só que se eu, em vez de olhar, né, a velocidade do trem em relação ao solo,
para tirar esse sinal de menos daqui, a única coisa que eu preciso fazer é mudar a minha referência. É falar que, nesse caso, é a velocidade do solo em relação ao trem, tá? Então, a velocidade do solo em relação ao trem é esse vetor aqui. Só mudou o sinal, né? Tô trocando aqui as etiquetas, né? Os rótulos. Então, beleza, né? Essa aqui é a velocidade do solo em relação ao trem, né? E também vai ser a velocidade horizontal da chuva aí, né? Em relação ao trem. Lembra que no exercício passado, né? A gente tinha um avião viajando num vento, né? Que se movia com uma certa velocidade em relação à Terra, né? E aí a gente queria saber a velocidade desse vento em relação à Terra, eu acho, né? Alguma coisa assim. Era tipo isso daqui que a gente tinha, né? O avião se movia com uma velocidade horizontal, assim, né? Para o oeste, em relação ao vento. E o vento, né? Se movia com uma velocidade mais ou menos assim, tá? Inclinada dessa forma aí. O vento, então a velocidade do vento em relação à Terra, né? Era desse jeito. E aí a velocidade do avião em relação, então, à Terra, né? A velocidade do avião em relação à Terra era esse cara aqui. Note que desse jeito a gente tem o que, né? Que a velocidade do avião em relação à Terra é igual à velocidade do vento em relação à Terra mais a velocidade do avião em relação ao vento. Lembra que eu falava, né, que, ó, nesse caso, a Terra é o nosso ponto fixo, é o ponto que não se move em relação a ninguém. Então, a Terra era o nosso ponto de velocidade zero. Então, a velocidade do objeto, que nesse caso era o avião, a velocidade do objeto em relação ao ponto fixo, que era a Terra, né, era o quê? A velocidade do meio, que é o vento, em relação à Terra, né, mais a velocidade do objeto em relação ao meio. Então, ó, a velocidade do objeto em relação ao ponto fixo é igual à velocidade do meio em relação ao ponto fixo mais a velocidade do objeto em relação ao meio, tá? Onde o vento aqui é o meio. Nesse outro exercício aqui que a gente está fazendo agora, eu vou considerar que o meio, né, é o solo, tá? O meio nesse caso não vai ser o trem, tá? Eu vou considerar que o meu ponto fixo é o trem, porque eu estou pensando, nesse caso, que eu estou dentro do trem, tá? Eu estou olhando pela janela do trem e estou vendo a chuva escorrer com essa inclinação aqui em relação à vertical. Então, estou considerando que o ponto fixo é o trem, então quem se move é o solo, tá? E a chuva. Então, nesse caso, quando eu escrever isso daqui, o objeto vai ser a chuva, o objeto vai ser a chuva, o ponto fixo é o trem, beleza? Agora vai ser o que, ó? Agora tem que ser a velocidade do meio em relação ao ponto fixo, como o meio é o solo, né? E o ponto fixo é o trem, então a gente tem isso daí, mais a velocidade do objeto, o objeto é a chuva, em relação ao meio, que é o solo. Então, o que a gente vai ter é isso daqui. A velocidade do objeto em relação ao ponto fixo é a velocidade do meio em relação ao ponto fixo, mais a velocidade do objeto em relação ao meio, tá? Mesma ideia daqui de cima. Por que que eu estou fazendo isso, né? Porque, olha só, a velocidade da chuva, ela é vertical, né? Em relação ao solo, tá? Então, ela é vertical, vou desenhar ela aqui, mais ou menos desse jeito.
Então, essa daqui é a velocidade da chuva em relação ao solo, ou seja, do objeto em relação ao meio. E agora, a velocidade do objeto em relação ao ponto fixo, né? É o que a pessoa de dentro do trem vai ver. Então, é a chuva, né? A gota de chuva correndo de forma inclinada pela janela. Então, é isso daqui. Note, né, que no desenho a gente respeitou essa ordem, porque esse vetor mais esse vetor é igual a esse vetor. Igualmente está aqui. E lembre-se, né, que o ângulo de 30 graus é em relação à vertical, tá? Então, esse ângulo de 30 graus está aqui, beleza? Então, é isso daí. Show? Então, vou apagar isso daqui, né, gente? Que isso daqui foi só para ajudar, tá? E vou deixar isso aqui. Mas esse exercício, ele é bem simples, então a gente nem vai precisar preocupar muito com essas coisas, não. Só quis mostrar que é a mesma ideia e que o ponto fixo pode ser qualquer um, não precisa ser o planeta Terra, tá? Pode ser qualquer objeto, porque o movimento é relativo, então você pode considerar que qualquer um deles está parado em relação a você, tá? Então vamos lá. Na letra A, ele pede qual é o valor da componente horizontal da velocidade de uma gota de chuva quando medida em relação ao solo. Olha, em relação ao solo, a chuva corre verticalmente, certo? Então, a velocidade horizontal, né, a componente horizontal da velocidade de uma gota de chuva quando medida em relação ao solo é zero, né? Por quê? Seria a componente horizontal desse vetor, só que esse vetor não tem componente horizontal, tá? Então, eu posso muito bem colocar aqui que a velocidade da chuva em relação ao solo no eixo x é 0 metros por segundo, tá? Isso daqui é a letra A, tá? E a segunda parte pergunta o seguinte: e qual é essa componente quando medida em relação ao referencial do trem? Então, agora, para alguém que está dentro do trem, qual é a componente x da velocidade da chuva? A gente tem que olhar a componente x, né? Ou seja, a componente horizontal desse vetor aqui. Note que esse desenho ficou do jeito correto. Por quê? Quando o trem está se movendo para a direita, você não vai ver a gota de chuva ir para a direita, você vai ver ela ficando para trás, para a esquerda, tá? Então, a, a componente x desse vetor aqui é fácil a gente saber. Por quê? Porque ele já deu essa componente, né? A componente x desse vetor é esse cara aqui, ó, é essa decomposição, tá? Que é o cateto oposto desse ângulo, ó. Note que basta fazer, né, esse translado aqui, tá? Transladar o vetor. Então, esta aqui é a componente x, só que a gente já sabe quanto que vale esse cara. Ah, não, a gente sabe quanto que vale o t em relação ao s, mas os dois têm o mesmo valor, né? Esses vetores, eles têm o mesmo módulo, né, o mesmo tamanho, a mesma direção, que é a horizontal, né, em cima do eixo x, porém eles têm sentidos opostos, mas o módulo deles é igual, tá? O que a gente tem aqui, então, é que vetorialmente é isso, né, ó. Mas em módulo, esses caras são iguais, tá? E nem precisa desse menos aqui, beleza? Eles são iguais em módulo. Então, a componente x é simplesmente esse cara, tá? Então, a componente x da velocidade da chuva em relação ao trem é 12 metros por segundo. Só que ele pede a componente, né? Ele não pede o módulo, então ela é
negativa. Por quê? Porque ela aponta no sentido oposto do eixo x, positivo, tá? Então, é menos 12 metros por segundo, ou então você pode dizer que é 12 metros por segundo para o oeste, tá? Então, é isso aí que a gente tem na letra A. A letra B pede o seguinte: calcule o módulo da velocidade, né, velocidade escalar, da gota de chuva em relação à superfície da Terra e também em relação ao trem. A velocidade da gota de chuva em relação à Terra, né, a superfície da Terra, é essa daqui, né, a velocidade da chuva em relação ao solo, tá? E a velocidade da chuva em relação ao trem é esse daqui. Então ele quer saber esse módulo e quer saber esse módulo. Aí a gente só sabe esse cara e esse ângulo. Lembra do que eu acabei de dizer? Esse vetor aqui, basta transladar ele que a gente vê que ele é o cateto oposto a esse ângulo, né? Então, vou voltar aqui, ele para o lugar que ele estava. A gente sabe, então, também, né, que esse ângulo aqui, por alternos internos, é o mesmo ângulo, tá? Então, agora a gente consegue observar facilmente que ele é o cateto oposto a esse ângulo. E para calcular esses caras, então, basta a gente usar as relações trigonométricas para um triângulo retângulo, né? Que envolvem o cateto oposto, né? Já que a gente tem só o cateto oposto. Então, uma delas, né, é a tangente. A tangente de θ é cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto é o módulo desse cara. Então, vamos escrever ele aqui, tá? Sobre o cateto adjacente. O cateto adjacente é esse daqui, tá? Que está colado aqui no ângulo. Então, é isso daqui, beleza? Como a gente quer saber esse cara, né, que é a velocidade, o módulo aqui da velocidade da chuva em relação ao solo, então é só a gente isolar ele, né? Então, a velocidade da chuva em relação ao solo vai ser a velocidade do solo em relação ao trem sobre a tangente de θ, beleza? E isso é, então, 12, né, em módulo, ele está pedindo módulo, tá? Sobre a tangente de quantos graus? 30, né? 30 graus. E isso aí vai dar, já volto com o resultado, aproximadamente 20,8 metros por segundo, tá? Vou colocar isso aqui na linha de baixo. Então, essa é a velocidade em módulo, tá? Da chuva em relação ao solo, beleza? E agora, a velocidade da chuva em relação ao trem, que é a hipotenusa. O cara que aparece é a hipotenusa e o cateto oposto é o seno. Então, seno de θ é igual ao cateto oposto. O cateto oposto, como eu disse, é esse cara. Então, o módulo dele, né, sobre a hipotenusa, que é o que a gente quer saber, a velocidade da chuva em relação ao trem. Então, isso daqui vai ser simplesmente isolar, né, esse cara. E como a gente está num exercício que é numérico, né, a gente pode calcular isso daí. Vai ser seno de 30, né? Só que seno de 30 é meio, tá? Então, seno de 30 é meio. Então, a gente tem 12
metros por segundo dividido por meio. Aqui seria a mesma coisa, ó, de escrever 12 sobre 1 sobre meio, né? Ou seja, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ou seja, o que a gente tem é que a velocidade da chuva em relação ao trem é 24 metros por segundo, em modo. Beleza? Então o exercício é só isso daí, tá, gente? É um exercício mais simples do que o anterior, só que, como eu disse, né, esses exercícios de velocidade relativa podem bugar um pouco, né? Então eu quis mostrar aí para vocês, né, que não importa quem você considera aqui como seu ponto fixo, tá? Vai dar certo do mesmo jeito. Então o exercício é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, né? Que vocês tenham acertado também. E esse aí é o penúltimo exercício que eu pretendo fazer para esse capítulo. Vou fazer só mais um e aí vou começar a preparar para o capítulo 4, beleza? Então valeu, falou e até a próxima.